Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Amém. Amados, a história de Mefibosete, para quem não sabe, é uma história muito triste. Um jovem príncipe, né, que de repente sai do palácio e vai morar numa cidade chamada Lodebar, que é como se fosse uma favela. O nome Lodebar significa terra de ninguém, terra dos miseráveis. Era um lugar onde ficava ali só as pessoas desprezadas, pessoas que eram aquém da sociedade. O que aconteceu foi que, numa guerra, os filisteus mataram seu pai, Jonatas, mataram seu avô, Saul, que era rei, né, Saul. Jonatas era um príncipe, e a ama dele, né, a babá, saiu correndo com ele para que ele também não fosse morto, e nessa correria, ela acabou deixando ele cair e ele quebrou as perninhas. Ele tinha 5 aninhos de idade na época e não fez o tratamento adequado, ficou aleijado. Por ficar aleijado, ele foi desprezado, ficou nessa terra, não podia participar do exército, não podia servir, né, como todos os jovens da idade dele, e passou a ter uma vida miserável, de dor, de sofrimento. E, infelizmente, às vezes, a gente passa por situações como a de Mefibosete. Sofremos decepções, sofremos traumas, perdas irrecuperáveis. E de uma situação que nós estamos, né, maravilhosa, a gente entra para uma situação terrível. As crises nos pegam, né, de surpresa, tá tudo bem, de repente acontece tantas coisas e as coisas mudam. É algo terrível, né, porque nós não podemos prever o que pode nos acontecer. As pessoas estão vivendo uma vida maravilhosa, uma vida de abundância, e acontece uma falência, uma morte, uma perda, e tudo se perde, vai para o ar. E muitas vezes a gente percebe que o maior propósito de Satanás de nos ferir, de fazer com que a gente passe por situações decepcionantes, dor como essa, é para frustrar o propósito de Deus. Mas, muito pelo contrário, Deus permite que a gente passe por isso para nos treinar, para nos aperfeiçoar. E Ele sempre vai fazer com que a gente volte para esse propósito. Se nós estivermos atentos ao Senhor, se nós não nos desviarmos dos seus caminhos, mesmo passando por decepções e dor, Ele vai trazer a gente de volta. Ele vai restituir aquilo que nós fomos roubados. E isso aconteceu literalmente na vida de Mefibosete. Um belo dia, Davi se lembra de Jonatas, seu amigo, e ele sente o desejo no coração dele de abençoar alguém que fosse da família de Jonatas. E ele pergunta então para Ziba, que era um dos servos, né, empregado lá da época, e ele fala: existe uma pessoa, existe Mefibosete. E aí ele fala de Mefibosete, ele manda buscá-lo, e ele vem. E nesse dia Davi fala: olha, eu vou devolver tudo que você foi roubado, você vai sentar na minha mesa a partir de agora. Esse homem ficou atônito, né, porque ele não esperava nunca que isso fosse acontecer. Mas o que eu queria dizer para você é que a identidade dele continuava a mesma. Ele não tinha deixado de ser príncipe, ele não tinha deixado de correr nas veias o sangue nobre que ele tinha. Não, ele só estava vivendo uma situação de miséria e de dor. Então, mas na sua mente, ele pensava que sim, ele já se via como um cão morto. É isso que ele fala aqui na palavra, né? Você vai olhar para mim? Como assim? Como você vai olhar para mim, eu, um cão morto? Não. E ele não era um cão morto. Ele nunca foi um cão morto. Ele era um príncipe, nasceu para ser príncipe. E é isso que você tem que entender. E é isso que nós temos que entender. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus nos faz para um propósito. Temos uma identidade. Ninguém, nada no mundo pode roubar a nossa identidade. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, seja o que for que aconteceu na sua vida, o que esteja acontecendo, lembre-se, você tem uma identidade em Cristo, você tem algo em Deus, você tem um propósito em Deus, você tem um sentido na sua vida. E você não pode deixar que o diabo diga mentiras para você, que você é um cão morto, que você não tem sentido, que a sua vida não vale a pena e que você vai viver eternamente na terra de Lodebar. Não. Deus restituirá, Deus restaurará, Deus trará de volta, Deus vai fazer de novo. Pode ter certeza. Amém?
Que Ele abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe a Palestina. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.